Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E como quem manda aqui no canal são vocês, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, que é um tour bem detalhado aqui pela cozinha. Aproveitar que ela tá limpinha, assim, um brilho pra fazer esse vídeo pra vocês. Vou mostrar alguns detalhes que vocês andam me pedindo. Vou pedir pra vocês deixarem um like agora no começo do vídeo, que é muito importante. Se inscrever também no canal. E vamos começar esse mini tour aqui pela cozinha, né? Porque aqui no canal já tem um tour do apartamento, né? Um tour completo, mas já faz tempo que eu fiz esse vídeo. E vocês me pedem, assim, detalhes da cozinha, né? Alguns detalhes, assim, pra quem tá reformando aí. Vai ter dicas valiosas aqui. Então, vocês me pedem bastante, então eu decidi vir gravar esse vídeo baseado nas perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, inclusive, e não só aqui no YouTube, né? Inclusive, se vocês não me seguem lá no Instagram, vai lá. Eu tô com dois perfis, gente, tem gente até meio confuso com isso. Tem o canal Família Vieira, né, que na verdade ele tinha outro nome e eu acabei fazendo ele virar um reserva. E tem o Camila E Vieira, que é o canal oficial. O outro é um canal reserva, tá? Mas se vocês puderem me acompanhar nos dois, porque quando um dá problema, eu acabo postando no outro. Então é bom vocês irem lá e seguirem os dois perfis, né? E bora começar. A minha cozinha, gente, ela é uma cozinha bem compacta, né? Ela tem 1,48 de assim. E de assim ela tem até aqui no fim da geladeira. Aqui ela tem 3,80, né? Aí desconta 80 centímetros aqui do nicho da geladeira. E aí a gente já começa a bancada, que na verdade não era assim. É que eu não vou ter fotos pra mostrar pra vocês, assim, de como que ela era. Mas ela era muito diferente, ela não tinha esse conceito em L, né? Ela era uma cozinha... Deixa eu afastar aqui pra vocês, pra explicar melhor. Ela era retinha, assim, sendo que aqui nesse meio aqui era a pia que a construtora entregou. Uma piazinha de inox, né? Aí não tinha armarinho. Aí aqui tinha o vão pra colocar o fogão. O vão da geladeira, que muita gente inclusive me fala, né, de ficar ao lado, se não tem não prejudica. Mas assim, gente, aqui foi entregue dessa forma, sabe? Não tinha como eu fazer diferente, né? A minha geladeira e meu fogão sempre ficaram do lado e eu nunca tive problema. Inclusive no meu outro fogão, que era a gás, né, o fogão convencional, quando eu usava o forno, esquentava, sabe, um pouco a lateral da geladeira, mas nunca deu nenhum tipo de problema. Fiquei 7 anos, né, morando dessa maneira, até a gente reformar. E aí, depois da reforma, a gente colocou esse forno de embutir, e aí acabou com esse problema, né, porque não esquenta nem a marcenaria, então não tem problema nenhum de estragar aqui o fogão. E aí, acabava aqui do lado era onde ficava a máquina de lavar roupa, e aqui era um tanque, aqueles tanques branquinho, né, bem clássico que o construtor entrega. E aqui não tinha nada, né, a gente tinha acesso à janela, né, então não tinha nada, então era um vão, assim, uma cozinha reta. E a gente usa muito a cozinha, então assim, esses 7 anos que a gente morou aqui, antes da gente fazer a reforma, a gente conseguiu ver aquilo que realmente fazia falta, sabe, no nosso dia a dia. Então na reforma a gente conseguiu ver o que de fato ia ser funcional. Porque no calor do momento, quando a gente pegou a chave do apartamento, a gente até chegou a fazer algumas coisas, né? A gente colocou armários aqui na cozinha, armários modulados, que é aquele que você vai comprando, sabe? Por módulos, né? Até completar o tamanho da cozinha. E o nosso erro já foi aí. Mas assim, não tinha como a gente fazer diferente na época, sabe? Então assim, não chega a ser um arrependimento, porque na época foi o que deu. Porque a gente tinha gastado tudo que tinha e o que não tinha com a compra do apartamento. Então assim, a gente não ia conseguir reformar da maneira que a gente queria, sabe? A gente tem que dar um passinho de cada vez, né? A gente fez o que estava dentro do nosso orçamento naquela época. E aí depois de 7 anos, aí sim a gente conseguiu reformar do nosso jeito. E aí a gente conseguiu ver tudo que fazia falta nesses 7 anos morando aqui, né? Do que a gente podia melhorar e que realmente ia funcionar. Esses armários modulados, que não vão até o teto, né, como esse meu aqui, que foi planejado, eles não são, assim,
uma boa opção pela questão de não ir até o teto, sabe? Porque junta muito pó em cima. Eu não conseguia limpar o meu armário da cozinha com muita frequência. Na verdade, eu não alcançava, nem com a escadinha que a gente tem. O Thiago que limpava em cima. E assim, devido à dificuldade, né, de alcançar e de limpar, era feito com... Era pouquíssimas vezes que a gente fazia isso, sabe? Então o armário tava assim, bem ruim, de sujeira em cima. Porque acumulava, não tinha como. Então vocês imaginam, né? Quando a gente resolveu fazer planejado, né, a reforma, tudo certinho, do jeito que a gente quis, a primeira coisa que eu falei é que eu queria que o armário fosse até no alto. Porém, gente, a mesma dificuldade que a gente tinha de limpar em cima, no armário que vai até em cima, a dificuldade continua a mesma, né? Então, assim, a gente não usa tanto os armários do alto, pra eu ser bem sincera com vocês. Vocês podem ver que tem lugar vazio, porque eu não alcanço. Aqui ainda, ó, levantando o pé eu ainda consigo pegar, com uma cadeira também eu consigo pegar, agora lá em cima não dá. Então, assim, acaba que é um armário que até tem coisas, né, em cima, mas coisas que a gente não usa tanto. Mas, entre um armário que eu não use e um armário vazado em cima, né, onde eu consiga alcançar tudo, porque vai estar tudo no baixo, mas ter esse vão em cima, eu prefiro o armário, sem sombra de dúvidas, pela questão de limpeza mesmo, né, porque o vão vai juntar sujeira mesmo, e aqui não junta sujeira, né? Não entra muita sujeira lá pra dentro. E limpar o armário por fora é bem mais fácil. Então, assim, eu não me arrependo em nada de ter feito o armário até o teto. Faria novamente, porque facilita demais no dia a dia. E nesse plano nosso de, né, fazer a cozinha parecer maior, né, pra gente poder usar ela, como a gente tem costume de usar muito essa cozinha. Eu e o Thiago, a gente gosta de cozinhar, a gente vem pra cozinha inventar moda. Então, assim, eu queria bancada, sabe? Eu queria ter uma bancada bem grandona. Então, a princípio, no nosso projeto, seria uma pia assim, porém a gente ia continuar da mesma forma, sabe? Aqui ia ter uma máquina de lavar roupa, que era a nossa, né, de abertura superior. E aí depois eu mudei de ideia, eu falei, não, vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma bancada inteira aqui. E aí a máquina de lavar roupa, a gente ia pôr ela nesse cantinho aqui. A nossa máquina, né, a máquina que a gente tinha. E eu pesquisando ideias, pesquisando inspirações na internet, eu vi no Pinterest uma cozinha em L, com essa máquina de lavar roupa aqui. E assim, eu fiquei apaixonada, sabe, na proposta. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu trocar a nossa máquina de lavar roupa, né? A gente vendeu a outra que a gente tinha. E aí a gente inteirou pra comprar essa, pra gente poder aproveitar também esse espaço do L, né? Então a gente ganhou ali um espacinho que a princípio era o nosso cantinho do café. O nosso cantinho do café era aqui, porque eu não tinha nem a air fryer, nem a panela de pressão. Então o cantinho ficou aqui. E aí uma polêmica muito grande no tour do apartamento é a nossa piazinha redondinha aqui, porque a gente não quis tanque. O nosso tanque antigo a gente mal usava, ele só ficava ocupando espaço. A gente usava aqui mais pra lavar. Às vezes vai colocar uma roupinha de molho, uma blusinha, uma camiseta, alguma coisa. Pra lavar um sapato, às vezes. Bem às vezes, viu, gente? Porque a gente lava sapato na máquina de lavar. Essa máquina aqui pra lavar sapato, ela é muito boa. Então, a gente não usaria o tanque, né? Então, assim, pra nossa necessidade, o tanque ia ser algo que ia só ocupar o nosso espaço aqui. E a gente acabou optando por fazer essa pinha redondinha aqui, que atende super bem. Ontem mesmo eu lavei umas roupinhas do Gabriel que estavam manchadinhas de tinta. Eu lavei aqui, deixei de molho aqui numa bacinha aqui dentro, depois enxaguei e lavei normal. E atendeu super bem. E essa pia também acaba sendo um apoio pra gente, né? Às vezes a gente tá aqui cozinhando, mexendo aqui, né? O fogão ali, preparando as coisas aqui. E eu às vezes vou colocando a louça aqui, ao invés de colocar a louça aqui. Então depois eu vou e lavo daqui mesmo, sabe? Então acabou sendo um grande acerto nosso aqui, da nossa reforma, porque a gente não usa, né? Eu concordo que tem pessoas que usam muito tanque e que às vezes o fato de não ter ia ser um problema, mas pra gente não foi. Pra gente tá super ok.
Uma dica que eu dou também pra quem tá aí, de repente, reformando ou pensando em reformar, pensem muito bem, assim, em como que vai ser a sua... no seu uso aquele cômodo. Por exemplo, a cozinha. O que você costuma usar? Você usa bastante liquidificador, panela de pressão? O que você acha que ia funcionar legal pra você? Porque um ponto muito importante da nossa reforma aqui da cozinha foi nisso. A gente pensou muito bem em tudo que a gente ainda queria ter. Igual eu falei pra vocês, eu não tinha, né, aquela duplinha ali, panela de pressão elétrica e air fryer, mas eu já queria ter. Então, assim, eu já pensei em quando eu tivesse, como que eu ia fazer pra ligar, porque a construtora fez pouquíssimos pontos de tomada aqui na cozinha, e a gente acabou tendo que mexer também nessa parte, mas assim, foi algo fundamental pra cozinha funcionar, porque no dia a dia, gente, eu acho muito chato a gente ter que pegar um eletrodoméstico e tirar ele do lugar que ele fica e levar ele pra outra parte da cozinha, pra você poder ligar na tomada, pra você poder usar, sabe? Eu acho que isso acaba sendo chato no dia a dia. Não fica funcional, né? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês algumas adaptações que a gente fez aqui na parte elétrica e que fez a nossa cozinha ficar assim... como que eu vou usar a palavra pra vocês? Funcional. Eu acho que a palavra ideal é essa, que ela funciona, sabe? De uma maneira prática mesmo pro dia a dia, onde o eletrodoméstico tá e já é ligado. Eu acho que isso facilita demais. Eu vou começar aqui desse cantinho aqui. Como eu falei pra vocês, né, antes da gente ter essa cozinha dessa forma, o nosso fogão era um fogão convencional. Então, o encanamento do gás fica aqui, né, aqui atrás. E, a princípio, o nosso fogão era ligado ali, naquelas tomadas que a construtora entregou. A construtora entregou com duas tomadas, e um pra geladeira e outro pro fogão. A gente também tem o micro-ondas, então já não dava pra ligar, né? Então a gente teve que fazer uma adaptação e ali tem 3 tomadas agora. E o nosso fogão não liga mais por ali. Vocês podem ver que não tem nenhum fio passando pra lá, né? Ai, gente, como é que é o nome daquele negocinho ali? Eu esqueci. Esconder fio. Canaleta, lembrei. Aquela canaleta ali é do cooktop de indução, tá? O cooktop de indução nosso, ele é 220, né? E ele é ligado direto, tá? Direto no disjuntor. Então, ele passa por ali, entra dentro daquela tomada que tá aqui atrás, e ele é ligado no disjuntor que fica atrás daquele espelho, tá? Então, ele não tem plug, né? O cooktop de indução. E o nosso forno a gás, que ele é a gás, tá? Muita gente me questiona. Ele é a gás. O nosso cooktop também era a gás antes de ser o de indução. Então, a gente ficou com ele, porque eu amo ele do jeito que ele é. Não pretendo nunca colocar um elétrico. Então, por isso que ele continua sendo a gás. E ele também é 220. Aqui debaixo da marcenaria tem uma tomada própria para ele também, que a gente já deixou puxado. Aqui, por exemplo, é a tomada do jeitinho que a construtora entregou. A construtora entregou essa tomada aqui. Eu não lembro, gente, mas eu acho que ela não era de 2, tá? Ela era uma tomada só. E a gente fez ficar com 2 tomadas. E isso ajuda muito. Às vezes eu boto meu celular pra carregar aqui. E às vezes estou usando pra fazer outra coisa também. Aqui era onde era ligada a máquina de lavar roupa. A gente manteve. E aí, então, o liquidificador fica aqui. Bem estratégico pra gente usar. Não precisa tirar ele daqui. Já é ligado ali mesmo. E um ponto importante, igual eu falei pra vocês, esse cantinho, a princípio ele era o nosso cantinho do café. Eu não sei porque que essa banana tá isolada do resto, deixa eu botar aqui. Ela era o cantinho do café, então nesse cantinho não tinha tomada. E a gente fez uma tomada aqui pro cantinho do café. Hoje a gente tem esses 2 equipamentos, né? Então ali tem uma tomada só e 2 equipamentos. Mas o que acontece? Essa panela de pressão elétrica, na verdade, ela não ficava aqui. Ela ficava aqui. Eu não usava essa bandeja antes. Ficava aqui a panela de pressão e o liquidificador. E aí eu nunca uso os 2 ao mesmo tempo, né? Então, uma tomada funcionava para os 2 ali, para o que eu estivesse usando no momento. E aí agora, hoje em dia, eu coloco aqui. Mas também, gente, é muito difícil usar as 2 ao mesmo tempo. Então, uma tomada que tem ali atrás é o suficiente para usar elas. Mas o pulo do gato aqui foi, gente, a questão da máquina de lavar roupa. Porque... como vocês estão vendo, não tem nada passando, né?
Eu vejo muita gente ligando essa máquina de lavar roupa aqui por cima, sabe? Tipo, faz um rasgo, né, na pedra, na bancada, e aí sai aqui pra ligar na torneira, e aí já saiu da tomada também pra já ligar na tomada. E a gente fez tudo isso por baixo, por dentro da marcenaria. A gente botou um apelido nesse armário aqui de Nárnia, porque ele é gigante. Eu vou abrir aqui pra vocês, mas vocês não reparem a bagunça, tá? Porque eu falei pra vocês que eu tô esvaziando, né, esse armário aqui. Então tem muita coisa que nem é daqui, que tá aqui por conta dessas mudanças que a gente tá fazendo. Então aqui, não vai dar pra vocês verem, gente. Aqui fica produto de limpeza. E aqui tá coisas que não é daqui, que na verdade é daqui, mas que eu aos poucos tô organizando. E lá no fundo, esse armário é gigante. Por isso que a gente botou esse apelido nele de Nárnia, porque é muito grande. Lá de baixo fica a instalação elétrica. Eu já até enrolei a língua. A instalação elétrica e a instalação hidráulica também fica toda aqui de baixo. Então não fica nada aparente, né? Não fica fio, não fica a mangueira da máquina, nem nada. Tudo sai aqui por baixo. E isso, assim, foi maravilhoso pra ficar funcional, como eu falei pra vocês, né? Não tem fio passando, a bancada tá livre ali, não tem nada feio de cano passando por cima, de nada. Então, assim, foi algo que foi muito bom da gente ter feito. Mas nem tudo são flores, né? A gente erra às vezes também. Eu não quis fechar a cozinha inteira de armários por achar que ia ficar muito carregado. E o nosso varal, que é aqui em cima, né? Já que fica cozinha e lavanderia junto. O nosso varal não era esse na época, ele era um varal que tinha menos varetas. Então, assim, pra dar um apoio a mais aí na hora de lavar roupa, eu criei esse ferro aqui no projeto. Eu pedi pro marceneiro pra eu colocar os cabides, né? Eu tinha hábito de colocar os cabides todos ali e facilitava muito na época. Só que depois eu mudei o varal, que o nosso varal quebrou, acabei pegando um varal maior, que tem muita vareta. Hoje em dia, esse ferro aqui pra gente, ele já não tem utilidade nenhuma. E um detalhe que eu fiz na cozinha também, que eu acho que assim, não funcionou, foi esse aqui, ó. Eu não quis fechar inteiro. Fiz essas prateleiras, a princípio só essas duas, tá? Essa branca daqui, gente, vocês podem ver que ela nem é da mesma cor do armário, porque a gente comprou e colocou. Quem me segue lá no Instagram vai lembrar dessa época. Eu acho que aqui no YouTube eu acho que não chegou a aparecer elas, mas era lotado de samambaias aqui, ficava uma coisa linda. Porém, as samambaias não aguentou ficar ali por conta da claridade da luz, né? Da luz do dia, que não chegava nelas, e elas morreram. E a prateleira acabou ficando aí. Mas, esse cantinho aqui, ó, o Thiago guarda as coisas dele, inclusive tem coisa da época da reforma ainda, tintas. Aliás, não da época da reforma, gente, na época que a gente pintou da última vez o apartamento, que foi acho que 2 anos atrás. Ele vai guardando aqui. Só que o que acontece? O fato de não ter porta nesse armário faz juntar pó, que nem eu falei pra vocês da questão do armário que não vai até o teto. E da mesma forma eu não alcanço ali. Então, assim, é uma dificuldade da gente limpar isso daqui. E eu pretendo mudar isso em algum momento, fechar isso daí, completar com portas, né? E de repente completar aqui também, tirar essa prateleira e de repente completar aqui com um armário branco pra ficar camuflado ali nessa parede branca, pra de repente colocar alguma coisa, as ferramentas do Thiago, porque aqui embaixo, ó, também é algo que a gente também deixou de fazer, mas que são coisas que dá pra fazer, né? Esses arrependimentos que a gente teve foram arrependimentos que dá pra arrumar, né? Não é algo que não tenha o que fazer. Dá pra gente adaptar com o que já tem. Então, eu pretendo fazer aquilo ali. E pretendo também fazer um gavetão aqui embaixo desse armário. Vocês estão vendo ali, ó, uma furadeira. Aqui embaixo tem rodo, tem vassoura, tem uma escada. Tem uma bacinha, que é onde eu coloco os produtos, roupa de molho. Então, assim, aqui embaixo tem muita coisa e que fica no chão, né? E que acaba pegando muito pó também por ser aberto. Então, eu pretendo fazer um gavetão aqui pra poder guardar tudo dentro do gavetão. Aí, meu aspirador de pó vai caber aqui também. Porque meu aspirador de pó eu acabo não deixando ele aqui.
eu acabo deixando ele em pezinho lá no meu quarto, num cantinho. E eu não gosto, né, do aspirador lá no meio do quarto. Então, pretendo fazer isso aqui também. Só que o espaço que a nossa cozinha ficou muito bom, sabe? Porque vocês podem ver, cabe, tipo, uma pessoa pode estar lavando a louça aqui, cabe outra pessoa passando, sabe? E que não fica esbarrando. Deu ainda pra gente colocar lixeira, que era algo que antes a lixeira ficava lá naquele cantinho, né? Quando não tinha a bancada. Deu pra ficar lá. Então, assim, foi algo que ainda teve espaço, né? Conseguiu ter espaço. E quando eu falo pra vocês, assim, já de pensar em tudo que vocês ainda pensam em ter, eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu aqui, que se eu não tivesse feito, eu não ia conseguir depois realizar meu sonho de ter um cooktop de indução. Eu falei pra vocês que o meu cooktop não era esse, meu cooktop era um cooktop a gás, da Consul. E o cooktop a gás, ele é um pouquinho menor, mesmo que é de 4 bocas igual a esse, ele é um pouco mais compacto. E o que acontece? Quando eu fui fazer a bancada, a profundidade da bancada aqui, o moço da marmoraria me falou: que cooktop que você vai comprar? Pra eu já fazer o nicho, né? Deixar tudo certinho. E aí eu mostrei pra ele, né, a marca que era, tudo, eu nem tinha comprado ainda. Ainda ele falou pra mim assim: vamos fazer assim, ó, compra primeiro. Porque se você me passar a medida, de repente depois acabar esse cooktop, não ter mais, você não achar pra vender, como que você vai fazer, né? Porque nem todo cooktop vai caber no mesmo nicho depois. Tá, aí eu comprei o cooktop pra, né, certificar que tava certinho. E aí ele foi e me falou assim: vamos fazer uma coisa, vamos aumentar a profundidade dessa bancada? Porque se eventualmente você vier daqui a um tempo comprar outro cooktop, um modelo diferente, um modelo maior, às vezes você vai achar que 4 bocas, ficou pequeno, eu quero um de 5 bocas agora, não vai dar na profundidade de bancada que você vai fazer. E aí a gente acabou aumentando a profundidade, né? Então hoje em dia a profundidade daqui, se eu não me engano, gente, é 61 centímetros e meio, uma coisa assim. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu fui comprar o cooktop de indução, que eu fui ver o nicho, o tamanho que tinha que ser, eu vi que ia ter que fazer um reparo, né? Ia ter que fazer uma adaptação, na verdade, aumentar um pouco o nicho que já existia. E o moço que veio fazer o serviço pra mim, que no caso aí foi outro marmoreiro, né, diferente do que fez a pedra, ele falou pra mim: menina, se sua pedra fosse, tipo, 1 centímetro menor de profundidade, não daria, porque a pedra ia quebrar. Vou virar aqui pra explicar pra vocês certinho o que ele fez. Aqui, gente, ó, aqui ficou essa distância, aqui, né, pra começar o cooktop. E vocês estão vendo a distância que ficou aqui? O moço que veio fazer o recorte, porque lembrando que já tinha, né, o recorte, né, do outro cooktop. Ele falou pra mim que se a pedra fosse um pouquinho mais estreita, né, tivesse um pouquinho menos profundidade, quando ele fosse fazer o corte pra fazer aqui, a pedra não aguentaria, a pedra ia rachar e eu ia perder a pedra inteira. Então, assim, ter feito a bancada com mais profundidade foi um ponto bom, porque mesmo que eu não tinha o cooktop de indução naquela época, e se, né, nem passava pela minha cabeça, inclusive, ter um cooktop de indução. Eu achava lindo, mas eu não achava que eu ia um dia ter, né? Mas imagina se eu resolvesse mudar para um de 5 bocas, por exemplo, a gás mesmo. Seria a mesma coisa, né? Então, é sempre bom a gente pensar no que a gente ainda quer ter, do que a gente pensa, né, em colocar. Igual eu falei pra vocês da máquina de lavar louça. Eu não fiz não fiz nada no projeto meu que comporte uma máquina de lavar louça, né? Mas é algo que eu quero. E é algo que a gente anda estudando muito aqui por conta dos armários, da maneira que é, né? Por exemplo, aqui é uma emenda. Aqui tem uma mão francesa ali de baixo, que não dá. Aqui, por exemplo, não teria como eu tirar as gavetas, por exemplo, e enfiar uma máquina de lavar louça aqui, que aqui não dá. Desse lado não dá, porque tem a pia, né? Então não tem profundidade. Aqui, talvez daria, mas eu não tenho certeza também. Então, assim, pode ser que a minha cozinha não comporte uma máquina de lavar louça, né? Eu falei pra vocês eu não sei se foi no último vídeo que eu tô mudando, né, as coisas
de armário. É por conta disso, né? A máquina de lavar louça é algo que eu quero muito, mas não sei se vai ser possível. Porque é uma coisa que não depende de mim só, né? Depende do jeito que já tá aqui. E tudo bem fazer o quê, né? Mas pensem muito antes, né, de vocês fazerem. Se vocês têm sonho de fazer determinada coisa na cozinha, mesmo que não for agora, já deixa ali tudo prontinho, sabe? Porque às vezes vai evitar dor de cabeça no futuro. Como essa minha dor de cabeça aqui agora, pra ver se vai comportar uma lava-louça aqui que eu ainda não sei se vai. E aí talvez eu não vou conseguir realizar isso morando nesse apartamento. Então, eu acho que assim, a reforma tem que ser muito bem pensada, sabe? E se tiverem condições, né, contratem um arquiteto, porque assim, eu tenho certeza que se eu tivesse contratado um arquiteto na reforma do apartamento, com certeza muita coisa não seria do jeito que é. Por mais que a gente tenha acertado, assim, 99% das coisas, tipo a nossa cozinha, por exemplo, pra mim ela é perfeita, né? É alguns detalhinhos aí. Parte de marcenaria é fácil de arrumar, né? É só completar o que falta. Mas o fato da máquina de lavar louça pode ser que não dê certo por falta de um planejamento de um arquiteto, né? De um profissional que saberia deixar ali tudo certinho já para um futuro, né? Caso quisesse ter. Então, assim, não deu pra gente na época fazer isso, né? Contratar um arquiteto, foi tudo nas pesquisas nossa mesmo. Que é possível também, né? Você fazer alguma coisa legal sem precisar de gastar com um arquiteto, mas se você tiver condições, o meu conselho é esse: faça um projeto, porque deve facilitar muito aí na obra, né? Pra ficar tudo mais perfeitinho. E outro detalhe que a gente fez aqui na cozinha foi na questão da cor, né? Muita gente me pergunta por que eu quis branco em cima e a outra cor embaixo. Primeiro porque eu achei lindo essa proposta. Eu tinha visto uma foto também de uma cozinha que era branca em cima e embaixo era azul. E eu achei lindo. E o fato de ter criança pequena em casa também me fez gostar mais ainda, porque eu gosto de cozinha clarinha. Mas ter branco nele todo não ia rolar muito, né? Porque essa parte aqui de baixo ia sujar demais. O armário sendo branco só em cima, não suja tanto, né? Porque ali em cima só os adultos aí, né? Que consegue usar. Então, não tem marquinha de mão, né? Igual as marquinhas de mão do Gabriel que fica nesses armários, tudo que ele mexe em tudo. Então, eu gostei bastante da maneira com que foi, né? Fazendo esse tamponamento, né? Que é esse detalhe dessa moldura em volta. Então, ficou as portas brancas e a moldura aqui do tamponamento na mesma cor do armário de baixo. Que uma coisa que vocês me perguntam muito também, gente, é Gianduia Trama, o nome dessa cor da marca Duratex. E em cima é o branco mesmo. E um arrependimento também que, se algum dia eu realmente for fazer essa adaptação na marcenaria, eu pretendo fazer a troca dos puxadores, porque esses puxadores aqui, eu acho eles lindos, mas eles são ordinários. É aquele bonitinho e ordinário, gente, porque ali em cima tranquilo, não acontece nada, mas aqui embaixo, no tour do apartamento, inclusive, eu mostro que a gente bate a perna. Inclusive, faz tempo que a gente não bate a perna. Acho que a gente acostumou, sabe? A manter uma certa distância aqui. Mas a gente batia direto a perna, sabe? E aí ele tem essas quinas, né? E acabava machucando demais a perna, de rasgar a perna mesmo, sabe? O estrago era feio. Então, assim, eu não aconselho esse puxador pra ninguém. E uma coisa que eu gosto bastante, gente, aqui na cozinha também, é a disposição com que a gente fez, né? Os armários. Aqui em cima a gente encheu de portas, né? Sem muito mistério. Mas aqui, por exemplo, a gente é uma porta basculante, que também tem uma baguncinha ali. E aqui é um gavetão, né? Gavetão onde eu guardo as panelas. E não duas portas. Eu acho que o gavetão acaba aproveitando mais o espaço. E uma coisa que eu gosto muito é de gaveta, gente. Então aqui fica os nossos talheres, que aí também a gente colocou uma divisória, né? Pra ficar bem organizado. Aí aqui tem uma gaveta de temperos, os potinhos, aí aqui tem uma cestinha cheia de tempero. Aí aqui embaixo fica os paninhos de prato, fica aquelas almofadinhas que a gente usa lá no cooktop de indução, né, pra proteger. Fica uns utensílios também, aí tem uma peneira. O processador manual fica aqui também, de fácil acesso, né, pra gente poder usar no dia a dia.
E aqui na última fica o pacote das coisas que já estão abertas, sabe? Eu já falei pra vocês no outro vídeo que eu tenho o costume de guardar tudo em potes, né? Então, tipo, café, açúcar. Aí lá atrás também tem outras coisas. Aí tem Nescau, macarrão, arroz. Então, assim, as embalagens fechadas ficam todas aqui. E aí a gente fez também uma coisa legal aqui, que foi relacionada à lavanderia. Ia ficar esse vãozinho aqui. E aí a gente decidiu fazer um armário assim, pra colocar os produtos de limpeza que a gente mais usa no dia a dia. Normalmente as pessoas usam esse tipo de armarinho do lado, né, aqui do fogão, pra colocar ou pano de prato ou colocar os temperos. E eu escolhi fazer aqui do lado pra guardar os produtos de limpeza, que a gente usa mais, assim, no dia a dia, que fica mais fácil, né? E não fica aquele vão que ia ficar ali e também, assim, super funcionou. E foi assim, gente, que a nossa cozinha ficou. Recentemente a gente pôs essa luz de LED, que não tinha, né? Mostrei aqui no canal, o dia que a gente instalou. Esse revestimento é o origami da marca Eliane, também, que é algo que vocês me perguntam bastante. A luzinha deu todo um charme aqui na cozinha, né? Inclusive, pra gravar vídeo ficou mais bonito, né? Esse fundo iluminado. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado aí a dúvida de vocês de bastante coisa. Dado bastante dicas aí pra quem, de repente, tá querendo reformar. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Vou pedir pra vocês deixarem muito likes, puderem compartilhar esse vídeo também com mais pessoas, pra mais pessoas terem acesso ao nosso canal, né? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head.